O versículo 7 afirma que, no final do reino milenar de 1000 anos, Satanás será libertado por um curto período, conforme está escrito em Apocalipse 21:3. O anjo que derrotará Satanás não é nomeado. Não sabemos se é Miguel, Gabriel ou outro anjo importante. O fato de não ser o Pai ou Cristo que confronta Satanás, mas um anjo não nomeado, mostra a menor importância de Satanás. É importante entender que Satanás não é igual ou oposto a Deus. Deus permite que Satanás exista porque, mesmo em seu erro, ele ainda serve aos planos de Deus de uma maneira indireta. Satanás tentou manter Jesus preso em um túmulo, mas fracassou. Por outro lado, Deus facilmente mantém Satanás sob controle. Muitas pessoas perguntam se esse evento realmente acontecerá. Sim, a luta é real, o falso profeta é real, a derrota dos reis e seus exércitos é real, Satanás é real e sua prisão também deve ser real, para que ele não engane mais as nações. Satanás tenta nos atingir usando mentiras e truques. Por isso, a melhor maneira de nos proteger e lutar de volta é conhecendo a verdade da palavra de Deus. É claro que Satanás ainda é astuto, o que prova que ele não está preso como podemos acreditar. Pedro nos alertou que Satanás está livre para vagar como um leão rugindo, procurando por aqueles que ele pode ferir. Satanás será solto para uma última batalha com as nações que foram enganadas. Após ser derrotado, veremos o que acontecerá em seguida. Algumas pessoas perguntam que tipo de corrente pode prender o diabo. Não sabemos, mas Deus pode criar uma corrente apenas para isso. Sabemos que há espíritos malignos que estão presos e acorrentados, conforme está escrito em Judas 6. Se Deus pode acorrentá-los agora, ele pode acorrentar Satanás por 1000 anos. As medidas especiais tomadas para garantir a captura de Satanás sugerem que ele não terá influência na Terra, em vez de apenas um pouco de controle. Algumas pessoas acreditam que isso significa que Satanás pode ser contido na vida de uma pessoa. Elas pensam que isso mostra como a oração pode limitar o trabalho de Satanás para os indivíduos. No entanto, essa forma de pensar não respeita o que o texto está dizendo. Se Deus quisesse nos dizer que Satanás está completamente inativo, ele poderia ter feito isso de forma mais clara. Isso mostra que ninguém pode simplesmente prender Satanás com suas orações sozinho. Isso é algo que apenas Deus faz. É crucial entender que derrotar Satanás e seus poderes não acontece por causa de nada que façamos como humanos. Lemos que Satanás ainda está enganando as pessoas hoje, portanto, entendemos que ele não está preso como esse trecho sugere. Ele não foi detido quando Jesus morreu na cruz, quando ressuscitou dos mortos ou quando a igreja começou. Pedro nos disse que Satanás está livre para vagar como um leão rugindo, procurando por alguém para destruir. Portanto, devemos estar sóbrios, equilibrados e disciplinados, estar alertas e cautelosos em todos os momentos. O inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão rugindo, procurando por alguém para devorar. Satanás continua enganando as pessoas muito bem. As pessoas não apenas dizem mentiras, elas também acreditam nelas, escrevem sobre elas, compartilham-nas. Elas comem mentiras, bebem mentiras, vestem mentiras e vivem suas vidas baseadas em mentiras. As mentiras se tornam uma grande parte de quem elas são. Leemos até que os 1000 anos sejam terminados. Esse período de 1000 anos é frequentemente chamado de milênio. Ao longo da história da Igreja, as pessoas entenderam o milênio de muitas maneiras diferentes. É importante saber que Satanás não está apenas preso de forma espiritual e Jesus não reina apenas de forma espiritual. Quando olhamos para toda a Bíblia, ela ensina claramente que Cristo e seu povo reinarão sobre essa terra. Então, quem estará aqui durante o milênio? Mesmo após o arrebatamento e os julgamentos graves da grande tribulação, muitas pessoas ainda estarão vivas na terra quando Jesus voltar em glória. Ele julgará aqueles que sobreviverem à grande tribulação no julgamento das nações. Então o rei dirá àqueles à sua direita: vocês, abençoados de meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo, conforme está escrito em Mateus 25. Esse julgamento não é sobre ser salvo, é sobre decidir quem é digno de entrar no reino milenar de Jesus. Aqueles que não forem dignos enfrentarão o castigo eterno, enquanto aqueles que forem dignos serão recebidos no reino de Jesus. Podemos aprender mais sobre o milênio em outras partes da Bíblia. Durante o milênio, Israel será a nação mais forte do mundo, a líder de todos os países. O centro de Israel será a montanha da casa do Senhor, o monte do templo, que servirá como a capital do governo do Messias. Todas as nações virão à capital do reino de Jesus, conforme está escrito em Ezequiel 17, 22-24. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tomarei um raminho do alto cedro e o plantarei. Cortarei dos ramos mais altos um ramo tenro e o plantarei em um monte alto e elevado. Deus plantará a árvore no monte de Israel, para que ela cresça,
produza galhos e dê frutos e seja uma árvore nobre e majestosa. E todos os tipos de aves viverão debaixo dela. Farão ninhos seguros à sombra de seus ramos. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abato a árvore alta, exalto a árvore baixa, seco a árvore verde e faço a árvore seca florescer. Eu sou o Senhor, eu disse e farei durante o milênio. Todos na terra reconhecerão e seguirão Jesus como seu rei. Será um tempo em que a justiça e a bondade serão fortemente aplicadas em todos os lugares. Nesse tempo não haverá mais guerras. Embora possam ainda haver discussões entre países e pessoas, o Messias e seus ajudantes lidarão com essas situações de forma justa e firme. É importante entender que apenas ter o Messias no comando não mudará os corações das pessoas. Todos ainda precisarão acreditar em Jesus e confiar em seu trabalho para sua salvação pessoal. Durante o milênio, no entanto, não haverá lugar para guerra ou luta. Os animais interagirão de forma diferente entre si e com as pessoas. Uma criança pequena estará segura e poderá liderar um lobo, leopardo, jovem leão ou urso sem medo. Mesmo as cobras perigosas como as cobras e os vipers não representarão mais uma ameaça. Em Gênesis 9, 2-3, o Senhor permitiu que Noé e todos depois dele comessem carne. Ao mesmo tempo em que fez os animais terem medo dos humanos, para que não fossem presas fáceis. Mas durante o reinado do Messias as coisas mudarão. Por isso muitos acreditam que no milênio os humanos podem voltar a ser vegetarianos, como eram antes de Gênesis 9, 2-3. Durante o milênio, o rei Davi será um líder importante na terra. Governando sobre Israel, Israel experimentará grandes bênçãos e segurança. O milênio também será um período de pureza e profunda devoção a Deus. Lemos sobre um período de 1000 anos, mas será que é realmente 1000 anos? Devemos entender um número literalmente. A menos que haja provas claras de que devemos pensar de forma diferente, devemos tomar esses 1000 anos literalmente. Porque Deus tem um trabalho importante a fazer durante o milênio. O milênio importa porque mostra a vitória de Jesus e seu direito de governar as nações. O milênio importa porque mostra até que ponto vai a rebelião do homem. Mesmo em um mundo perfeito. Algumas pessoas pensam que o homem é basicamente bom e realmente quer o governo justo de Deus. Muitas acreditam que as pessoas são inocentes e só se tornam más devido a um ambiente ruim. O milênio fornecerá respostas claras para essas perguntas antes do julgamento final. Acreditamos que o povo judeu virá à fé e retornará à sua terra natal. Acreditamos que Jerusalém será a cidade principal no reino de Cristo. Todas as nações virão e desfrutarão da luz dessa cidade linda que será construída em Jerusalém. Esperamos que a glória centrada ali se espalhe por todo o mundo. Enchendo de santidade, alegria e deleite, olhamos para isso com grande esperança. A ressurreição é um evento poderoso e especial que ocorrerá no futuro. Quando todos os que morreram e acreditaram em Jesus serão dados corpos de ressurreição para viverem para sempre. Isso é uma bênção especial e sagrada. A segunda morte não terá poder sobre eles. E eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele por 1000 anos. A ressurreição é mencionada em João 5, 28-29, onde Jesus fala sobre duas ressurreições diferentes. Ele diz que não devemos nos surpreender com isso, pois um tempo está chegando em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram coisas boas sairão para uma ressurreição de vida nova, enquanto aqueles que fizeram coisas más sairão para uma ressurreição de julgamento. Os dois eventos ocorrerão 1000 anos à parte, pois o resto dos mortos não receberá seus corpos de ressurreição até que os 1000 anos sejam completados. Se pensarmos na primeira ressurreição como um evento único, isso sugere que o arrebatamento ocorrerá após a tribulação. Isso significa que todos os crentes receberão seus corpos de ressurreição ao mesmo tempo, justo antes de Cristo Jesus reinar. Porém, se virmos a primeira ressurreição como um grupo que inclui crentes que morreram e estão com o Senhor, aqueles na igreja arrebatada que estão no céu e os santos da grande tribulação, isso se encaixa melhor com a ideia de um arrebatamento pré-tribulação. É importante destacar que, quando falamos sobre a ressurreição no livro de Apocalipse, estamos olhando para todos os 3 estágios da ressurreição. A primeira ressurreição não é apenas um evento único. Ela se refere a um grupo de pessoas que são todos os justos ressuscitados dos mortos antes do início do reino dos 1000 anos. A batalha final após o reino dos 1000 anos de Cristo é mencionada em Apocalipse 20, 7-8, onde Satanás é libertado e reúne um exército. Ele sairá para enganar e iludir as nações que estão nos 4 cantos da terra, incluindo Gog e Magog, para reuni-las para a guerra. Seu número será como a areia da praia. Por 1000 anos, Jesus reinará diretamente sobre a terra,
E durante esse tempo, Satanás estará preso e incapaz de fazer nada. Mas, quando os 1000 anos forem completados, ele será libertado e reunirá muitas pessoas para se levantarem contra Deus novamente. Isso mostrará que os humanos podem se afastar de Deus, mesmo em um ambiente perfeito. Durante o reino dos 1000 anos, Deus fornecerá um ambiente perfeito para 1000 anos. Sem Satanás, sem crime, sem violência e sem mal. No entanto, após os 1000 anos, as pessoas ainda escolherão se rebelar contra Deus. Isso mostrará que o problema real está dentro de nós, não apenas em nosso ambiente. O livro de Apocalipse 20, 9 e 10 descreve os rebeldes que se reunirão para a batalha. Eles serão as pessoas que sobreviveram à grande tribulação e entraram no reino dos 1000 anos, junto com seus filhos. O livro de Apocalipse 20, 11 e 15 descreve a ressurreição dos mortos e o julgamento final. O lago de fogo é a segunda morte, e é um destino eterno para aqueles que se recusam a aceitar a Jesus como Senhor. O julgamento final é um evento em que todos os incrédulos serão julgados diante do trono branco, e aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é um lugar de tormento eterno, e é o destino final daqueles que se recusam a aceitar a Jesus como Senhor. Diante do trono e dos livros, que foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. O mar deu os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno deram os mortos que estavam neles, e eles foram julgados, cada um de acordo com as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Os incrédulos experimentam tormento contínuo e não conseguem escapar do seu julgamento. A Bíblia nos diz que o juiz é Jesus. Em João 5, 22 e 27, está escrito que o Pai não julga ninguém, mas deu todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Verdadeiramente, verdadeiramente, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não vem ao julgamento, mas passou da morte para a vida. Verdadeiramente, verdadeiramente, eu vos digo que chega a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para executar o julgamento, porque é o Filho do homem. A terra e o céu fugiram diante do trono, e não houve lugar para eles. Este não é um julgamento para descobrir a verdade. A verdade é clara. Este é o castigo para alguém que já é culpado. Também lemos que os mortos foram julgados de acordo com as suas obras. Se os nomes das pessoas não estão no livro da vida, cada pessoa é julgada pelas suas ações. Quem não vem a Deus pela fé será julgado e considerado culpado pelas suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Os efeitos residuais do pecado foram erradicados, incluindo a morte. Os últimos vestígios do poder ilegal do pecado foram eliminados. Quando uma pessoa se refere ao inferno, o lago de fogo é o que geralmente tem em mente. Leemos que esta é a segunda morte. Um comentarista bíblico observou que, assim como há uma segunda e mais alta vida, há também uma segunda e mais profunda morte. E após essa vida, não há mais morte. Após essa morte, não há mais vida. No final dos tempos, Satanás e os incrédulos experimentarão a segunda morte, na qual estarão no lago de fogo. Essa situação terrível é algo que nenhuma pessoa deseja. Por isso, Deus ofereceu salvação por meio de Jesus a todos que crerem e pacientemente oferece essa salvação ainda hoje. Em João 3,16, está escrito que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Isso é muito diferente do estado original de Satanás, antes de se tornar o diabo ou Satanás, como também é conhecido. O diabo era conhecido como querubim ungido, seu nome, segundo Isaías 14, 12, era Lúcifer, que significa o brilhante. Infelizmente, Lúcifer, o querubim ungido, se tornou o diabo. Agora, em Ezequiel 28, somos informados sobre um querubim específico que pode ser identificado como Satanás. Esse querubim ungido encarnou o ápice da sabedoria e da beleza.
Era um ser criado maravilhoso nos exércitos celestiais. Satanás ocupou posições de alto cargo, status e responsabilidade. Não interpretem mal a referência ao Éden como da Gênesis. Sabemos que Satanás esteve presente no jardim, mas na forma da serpente. Essa é uma referência a um Éden pré-histórico. O jardim do Éden era um jardim de plantas e árvores. Mas nesse Éden, o jardim era feito de pedras preciosas. Muitas pessoas acreditam que Satanás dirigia a música de louvor no céu, devido aos instrumentos musicais mencionados no versículo 13. Sabemos que a música tem um tremendo poder, tanto para o bem quanto para o mal. Vimos como Satanás usou a música para enviar mensagens falsas para nossas mentes e corações. Devemos lembrar que a música tem o poder de elevar o coração a Deus ou arrastar a alma para o inferno. Como Lúcifer, Satanás era uma estrela brilhante, o filho da manhã. Seus privilégios deveriam tê-lo tornado o querubim mais grato. Satanás se corrompeu. A iniquidade foi descoberta nele. O Senhor então lista 3 pecados: violência, arrogância e irreverência. Ele violou a posição santa em que ministrava nos santuários de Deus. Um princípio espiritual inquebrável da Bíblia é que, quando nos exaltamos, cairemos. Satanás tentou exaltar-se, mas Deus disse que ele seria lançado no inferno. No entanto, quando nos humilhamos diante do Senhor, seremos levantados. Não precisamos nos preocupar em nos exaltar quando nos humilhamos e nos submetemos à vontade dele, isso será cuidado por Deus. Em Lucas 10:18, está escrito que Jesus disse: "Vi Satanás cair do céu como um raio." Podemos facilmente nos desanimar se apenas considerarmos quem é Satanás e o que ele é capaz de fazer. No entanto, ele é uma pessoa condenada. É apenas uma questão de tempo. Quando Jesus morreu na cruz, destruiu o aparato do diabo. Em Hebreus 2:14, está escrito que, como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou da mesma maneira, para que, pela morte, ele pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Porque Satanás ainda está ativo. É porque ele não reconhece que está fora do negócio. O diabo está correndo como um frango com a cabeça cortada. Ele está morto e nem sequer percebe isso. Mas Deus disse que ele não existirá mais para sempre. Não sabemos muito sobre o futuro, mas sabemos que Satanás está condenado. Satanás está tentando fazer o máximo de mal possível antes de ser lançado no lago de fogo. Ele está tentando levar tantas pessoas quanto possível para o inferno com ele. Mas Jesus oferece salvação a todos que crerem nele. Ele é a nossa única esperança de salvação. Devemos nos voltar para ele e aceitá-lo como Salvador antes que seja tarde demais. Sobre Satã, ele agora é um ser condenado que será lançado no lago de fogo e enxofre. Um dia, até que então, a Bíblia instrui os crentes a permanecerem alertas e atentos. O diabo quer que desmoronemos, como ele fez, mas podemos manter nossos pés firmes. Não apenas o Senhor Jesus Cristo nos salvou, mas ele também é o único que pode nos preservar de cair, de acordo com o que Jesus ensinou. O inferno não tem um tempo definido, mas existe para sempre. Aqueles que são atormentados no inferno estão condenados a uma eternidade de tormento. Jesus foi citado dizendo que o fogo nunca se apaga. Jesus disse isso como um aviso às pessoas que faziam com que os outros tropeçassem. O inferno é frequentemente referido como lago de fogo em Apocalipse 20, 13 e 15. Este é um lugar feito para o diabo e seus anjos, como está escrito em Mateus 25:41. Imagine uma criança tentando esvaziar o oceano com apenas uma colher. É assim impossível que aqueles que sofrem no inferno consigam escapar de sua dor. Assim como um rio de enxofre em chamas que nunca se esgota, sua miséria continua para sempre. Não há escapatória do inferno, nem há alívio para ele, nem consolo que possa ser encontrado lá. Lucas 16:26 diz que, além disso, entre nós e vocês, um grande abismo foi fixado, de modo que aqueles que querem vir de lá para cá não poderão e ninguém poderá cruzar de lá para cá. Se você ainda não colocou sua confiança nele, agora não é o momento de adiar mais. Não é tarde demais para se voltar para Deus agora, mas um dia será tarde demais. Quanto ao inferno, C.S. Lewis uma vez escreveu que não há doutrina que eu gostaria mais de remover do cristianismo do que essa, se estivesse em meu poder, mas ela tem o pleno apoio das Escrituras
e especialmente das próprias palavras do Senhor. Ela sempre foi mantida pela cristandade e tem o apoio da razão. Se um jogo é jogado, deve ser possível perdê-lo. Jesus falou muito sobre o inferno em seus ensinamentos. Na verdade, podemos obter mais informações sobre o inferno a partir das palavras de Jesus do que de qualquer outro capítulo da Bíblia combinado. Jesus falou do inferno como a escuridão exterior. Mateus 8,12 diz que, enquanto os filhos do reino, os descendentes de Abraão que não me reconheceram como Messias, serão lançados para fora, para a escuridão exterior. Nesse lugar, que está mais distante do reino, haverá choro de dor e ranger de dentes em angústia. No fim dos tempos, todos estarão diante de Jesus Cristo e ele separará a humanidade em ovelhas. Aqueles que demonstram sua fé em Jesus por meio de suas boas ações, e cabras, aqueles que não demonstram sua fé em Jesus por meio de suas boas obras. Aqueles que não confiaram em Jesus Cristo, as cabras, por outro lado, irão para o castigo eterno e as ovelhas obterão a vida eterna. Deus, o Pai, abençoa e dá uma herança às ovelhas à direita de Jesus. As cabras, à esquerda de Jesus, estão condenadas ao fogo eterno do inferno, pois estão preparadas para o diabo e seus anjos. A explicação oferecida é que elas tiveram a oportunidade de ministrar ao Senhor, mas não fizeram nada. Os condenados perguntam: Senhor, quando te vimos com fome ou sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou doente, ou na prisão, e não te ajudamos? Jesus responde: Eu lhes digo a verdade. O que vocês não fizeram para um desses menores, não fizeram para mim. Jesus então termina o discurso com contraste. Eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46 diz que, então, essas pessoas incrédulas irão para o castigo eterno, sem fim, mas os justos em retidão com Deus irão, por sua graça notável, para a vida eterna, sem fim. Jesus invariavelmente distinguiu o inferno do reino de Deus. O inferno é o oposto da excelente comunhão com Deus. Eternamente, aprendemos com o livro de Jó que, durante a era de Jó, Satã ainda podia entrar no céu e aparecer diante do trono de Deus. Jó 1:6-7 compartilha uma instância disso. Agora, havia um dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satã, o adversário, o acusador, também veio entre eles. O Senhor disse a Satã: De onde você veio? Então, Satã respondeu ao Senhor: Vim de andar pelo mundo e de andar pela terra. Nesse período, Satã aparentemente podia se movimentar livremente entre o céu e a terra, comunicando-se diretamente com Deus e explicando suas ações. Há um debate contínuo sobre se esse acesso foi revogado. Alguns argumentam que a entrada de Satã no céu cessou com a crucificação de Cristo. Outros contendem que isso será cortado durante o conflito celestial do fim dos tempos, descrito em Apocalipse 12:7-12. E houve guerra no céu. Miguel, o anjo, e seus anjos guerrearam com o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e não prevaleceram. E não houve mais lugar encontrado para eles no céu. E o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado de Diabo e Satã, que engana o mundo inteiro, foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Então, ouvi uma grande voz no céu, dizendo: Agora, a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, vieram, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado para fora, o que os acusava diante de nosso Deus, dia e noite. E eles o venceram, porque do sangue do Cordeiro, da palavra do seu testemunho, e porque não amaram a sua vida até a morte. Portanto, regozijem-se, ó céus, e vós que habitais neles, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para vós, tendo grande ira, sabendo que tem pouco tempo. A Bíblia descreve Satanás como um ser maligno que se opõe a Deus e aos seres humanos. Ele é frequentemente retratado como um adversário astuto e enganoso que busca destruir a humanidade. A Bíblia também descreve Satanás como um anjo que foi expulso do céu devido à sua rebeldia contra Deus. Satanás é conhecido por sua astúcia e habilidade em enganar os seres humanos. Ele é descrito como um serpente que enganou Eva no jardim do Éden, levando-a a desobedecer a Deus. Além disso, Satanás é conhecido por sua ambição e desejo de ser como Deus.
Ele é descrito como um ser que busca usurpar a autoridade de Deus e dominar o universo. A Bíblia também descreve a queda de Satanás do céu como resultado de sua rebeldia contra Deus. Ele foi expulso do céu devido à sua ambição e desejo de ser como Deus. Além disso, a Bíblia descreve a queda de Satanás como um evento que teve consequências graves para a humanidade. Você chegou a um fim horrível e aterrorizante e cessará de existir para sempre. Nós lemos sobre o selo de perfeição em tempos antigos. Selos não eram apenas usados como itens decorativos, mas também como uma ferramenta importante de autoridade e autenticidade. Esses selos eram usados para autenticar documentos legais, como contratos, tratados e cartas. Possuir o selo de um superior era considerado um grande privilégio e honra, pois significava que alguém havia sido dado o poder de agir em nome de seu superior. Em outras palavras, a posse do selo era uma indicação da confiabilidade e autoridade de uma pessoa. Era também uma forma para o superior delegar suas responsabilidades aos seus subordinados confiáveis, enquanto mantinha o controle sobre suas ações. Nós lemos que Satanás foi adornado com uma tremenda quantidade de magnificência esplêndida. Deus mesmo lhe deu essa cobertura, honrando-o antes de sua queda. Satanás foi um anjo criado por Deus que tinha uma posição privilegiada entre as hostes celestiais. Ele não foi nomeado para essa posição com base em seu próprio mérito, mas sim por um presente de Deus. As qualidades únicas de Satanás, como sua beleza, sabedoria, adornos e habilidades musicais, foram dadas a ele por Deus, tornando-o o anjo ungido que cobre. No entanto, o orgulho de Satanás o levou a se rebelar contra Deus e convencer uma parte dos anjos a se juntarem a ele em sua rebelião. Apesar disso, a história da queda de Satanás serve como uma advertência sobre os perigos do orgulho e a importância de permanecer humilde diante de nossos próprios feitos. Nós lemos que Satanás estava no Monte Santo de Deus. Mas você chegou ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial e a miríades de anjos em festa. Satanás desfrutou desse lugar de grande status e honra até que algo aconteceu e a iniquidade foi encontrada nele. Nós lemos que o coração de Satanás foi levantado devido à sua beleza. O orgulho de Satanás o levou ao pecado. Ele se tornou um oponente de Deus devido ao seu ego inflado. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Nós lemos que eu lancei ao chão, eu o coloquei diante dos reis. De acordo com Jó 1:12, 1 Reis 22:21 e Zacarias 3:1, Satanás ainda tem acesso ao céu. Entretanto, o triunfo dos discípulos sobre os espíritos demoníacos foi um evento significativo que confirmou a queda de Satanás de sua posição de autoridade e poder. Embora ele ainda possuísse uma considerável quantidade de poder, sua posição era agora inferior em comparação com o que era antes. Jesus tem o poder de superar Satanás e o poder de nos salvar. Crentes, nós ainda enfrentamos uma batalha espiritual contra as forças do mal, mesmo hoje. Ao confiar no Espírito de Deus, não precisamos temer Satanás ou espíritos malignos. Em vez disso, podemos confiar na força do Senhor para alcançar a vitória em nossas batalhas espirituais e ter fé de que Deus garantirá nosso lugar no céu. Jesus repetiu, ratificou e ampliou sua comissão. Eis que dou-vos poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará mal. Jesus confiou neles o poder de superar serpentes, escorpiões e espíritos malignos, incluindo a antiga serpente. Ele também lhes deu o poder defensivo, nada vos fará mal, nem serpentes nem escorpiões. Jesus então direcionou-os para que transformassem sua alegria no canal certo. Não vos alegreis com isto, que os espíritos vos estão sujeitos. Mas alegre-vos com isto, que vosso nome está escrito nos céus. Um poeta escreveu que, nos mais altos céus, um anjo chamado Lúcifer foi contra a corrente. Ele tinha tanto orgulho, como, na terra, ele poderia ter causado dor à raça humana. Ele era o anjo mais incrível, o braço direito de Deus, com enormes asas do mais brilhante tom de ouro. Seu orgulho o levou ao pecado. Ele se tornou um oponente de Deus devido ao seu ego inflado. Nós lemos que eu lancei ao chão, eu o coloquei diante dos reis. De acordo com Jó 1:12, 1 Reis 22:21 e Zacarias 3:1, Satanás ainda tem acesso ao céu. Peço ao Pai Celestial, enquanto nos aproximamos de Ti, que sejamos preenchidos de curiosidade e sede de compreensão. Buscamos insights sobre os mistérios da Tua criação,
especialmente a queda de Satanás do esplendor do céu. Ajuda-nos a compreender esse evento profundo de uma maneira que aprofunde nossa fé e fortaleça nossa resolução de seguir tua vontade. Reconhecemos que tu és a fonte de toda a verdade e sabedoria, e te pedimos humildemente que nos orientes enquanto exploramos esse tópico complexo. Concede-nos clareza de pensamento e entendimento. Senhor, em mente pura e coração puro, buscamos desvendar os mistérios de seu divino plano. Em seu amor infinito e misericórdia, você criou Lúcifer, um anjo magnífico e poderoso, adornado com beleza e sabedoria. Ele habitava em sua presença, banhado na glória de sua luz. No entanto, em sua soberba, ele desejou exaltar-se acima de você, ansiando ser adorado e cultuado como você. Ao refletir sobre a queda de Satanás, somos lembrados dos perigos da soberba e da arrogância. Ajude-nos a guardar nossos corações contra o fascínio do egocentrismo e do egoísmo, e a permanecer humildes diante de você. Ao ponderar sobre a queda de Satanás, somos lembrados de que tudo o que é bom vem de sua mão. Ponderamos a pergunta de por que Satanás escolheu rebelar-se contra você. Você, a fonte de sua existência. Talvez tenha sido o sussurro da inveja ou o alerta do poder que o levou ao erro. No entanto, foi sua própria vontade que o levou a se afastar de você e abraçar a escuridão. Ensine-nos, ó Senhor, a importância da obediência e da submissão à sua vontade. Ajude-nos a entregar nossos próprios desejos e ambições e a confiar em seu plano perfeito para nossas vidas. Ao considerar o momento da queda de Satanás, somos lembrados de que você é o mestre do tempo e do espaço, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Você existe fora do tempo, e seus propósitos não são limitados pelas restrições da compreensão humana. Somos confortados pelo conhecimento de que, mesmo no meio da escuridão, sua luz brilha intensamente. Embora Satanás tenha caído do céu, seu amor perdura para sempre. Você está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem e se voltam para você, oferecendo redenção e restauração a todos que buscam seu rosto. Ajude-nos a confiar em sua bondade e fidelidade, mesmo diante da incerteza e da adversidade. Dê-nos a coragem de permanecer firmes em nossa fé, sabendo que você está conosco sempre, guiando-nos e protegendo-nos das armadilhas do mal. Ao ponderar sobre a queda de Satanás, sejamos lembrados da importância da vigilância e da guerra espiritual. Ajude-nos a vestir a armadura completa de Deus, para que possamos resistir às tentações e caminhar na luz de sua verdade. Sabemos que você já conquistou a vitória por meio de seu Filho Jesus Cristo. Oferecemos esta oração com corações cheios de gratidão e louvor, sabendo que você é nossa rocha e nosso forte, nossa força e nossa salvação. Amém.